Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast RR21K. Hoje o nosso convidado é o Thales Martins. Thales, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. Thales, começa se apresentando para a galera, para os nossos ouvintes, né, para a gente conhecer um pouquinho sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua história. Compartilha com a gente. Legal. Então, eu sou Thales, sou daqui de São Paulo. Nós trabalhamos juntos, eu e minha esposa, a Paula Martins, e nós começamos nesse mundo dos cursos online, no mundo digital, através do produto dela, que é o Viver Sem Trigo, que é uma cozinha gluten-free, né? Então, é um nicho da panificação para o mundo sem glúten, né? Eu, originalmente, de profissão, sou personal trainer, eu trabalho nessa área há 22 anos e trabalhei muito e trabalho ainda como personal trainer, mas em algum momento eu já estava querendo desistir de tantas horas de aulas doadas por dia, né? Em média 10 aulas, 8 aulas por dia, há 20 anos é muita coisa. E tenho uma leve formação em publicidade lá na área técnica ainda, antes da faculdade, que sempre gostei. E agora, recentemente, isso caiu no colo, né? Porque a Paula começou sozinha nos cursos presenciais, e quando ela se aventurou aí para o curso online, ela estava sozinha e eu vi que tinha alguma coisa ali faltando. Foi aí que eu comecei a ajudar com alguma parte de marketing, de administrativo, e a gente viu em 2020 que nós tínhamos que nos juntar. E a gente fez uma sociedade, eu atuo toda a parte estratégica dela e ela é a expert, a produtora de conteúdo todos os dias. E deu super certo. É assim que começou. Então, assim, vamos voltar um pouquinho para poder chegar até hoje. Caraca, você é personal trainer e, se eu não me engano, a Paula é dentista, certo? De formação. Paula é dentista de formação, Como é que vocês caíram simplesmente assim nesse negócio voltado para panificar? Que nicho completamente diferente do que vocês trabalhavam. Foi assim, de coisa de Deus mesmo, porque a Paula é uma dentista de formação, não estava feliz com a carreira. Até muito tempo de casado, ela tentava, mas assim, toda a parte de trabalho em casa, de prover era comigo, mas eu tentava fazer de tudo para que ela pudesse descobrir alguma coisa para ficar mais tranquila, né, financeiramente e com prazer de fazer. E aí, ela foi do nada em 2013, véspera do Dia dos Pais, nós estávamos numa livraria, eu encontrei um livro que falava sobre a barriga de trigo, né, inchada, o livro chama Barriga de Trigo, e é um livro super famoso de um autor que fala sobre o malefício do trigo, do glúten, né? E aí eu falei, esse ali pode ser o seu problema, né? Você treina bastante, mas tem um abdômen bem dilatado, nunca foi obesa, nem fora do peso. E aí ela comprou, mas assim, a Paula é muito determinada, então quando ela comprou, ela leu, e no dia seguinte ela saiu tirando tudo da despensa e falou assim, eu vou viver sem trigo, e daí surgiu o nome. E no dia seguinte, a Paula, que nunca cozinhou na vida, não é nem que ela não era cozinheira, ela nunca cozinhou em casa, a gente só pedia delivery ou congelado, ou eu cozinhava. Então ela falou assim, eu vou precisar saber viver sem trigo, mas eu vou precisar fazer a minha própria comida, porque não existe, né? No mercado, o que existe ou era ruim, ou ainda é, ou muito caro. E aí ela abriu no dia seguinte, eu tenho até o print disso, ela abriu no dia seguinte uma conta no Facebook, no Instagram, com o nome Viver Sem Trigo. Na época eu já ajudei a fazer a logomarca dela, registramos tudo. E aí ela começou a compartilhar as conquistas pessoais, foi assim que começou um blog. Ela fazia uma receitinha, um pãozinho de frigideira, um tostex, um pão de queijo, ela ia escrevendo lá. Só que o crescimento foi muito rápido, porque foi o boom do Instagram, o boom dessa área, e ela foi uma das primeiras. Então, a hora que ela começou a escrever,
Eu me lembro que tinha prints assim, com 10 mil seguidores em pouquíssimo tempo. Então foi muito rápido. Caraca. Eu cheguei a ler sobre isso, da Paula, né? Que ela era dentista e que ela tinha mudado para esse ramo. Mas eu não sabia que tava essa era a ligação, entendeu? Se tinha sido o transporte de uma coisa para outra. Cara, que legal. Mas começou como uma mudança de hábito, né? De estilo de vida e virou um produto que hoje ajuda muitas pessoas que têm problemas mesmo, que vivem essa questão de ter o problema com o glúten. Como é que, de repente, essa mudança de hábito na vida de vocês virou um produto, virou uma ideia? Cara, vamos ajudar mais pessoas. Sim. Assim, a partir do momento que ela começou a compartilhar na rede social e passou a ter muitos seguidores, e me lembro que a gente só trabalhou com tráfego pago agora em 2020, porque foi tudo orgânico. Ela começou a ter muita gente procurando, pedindo e contando as suas histórias de doença mesmo grave, celíaca, né? E aí, em 2014, ela começou a viajar ao Brasil para dar curso, e era assim, ela anunciava num dia, no outro, era turma de 30 a 40 pessoas inscritas, pagando um valor alto, e ela aprendendo, enquanto ela aprendia, ela ensinava. Super corajosa, ela já saía, viajou o Brasil inteiro, com turmas, 2 turmas por mês, assim, 2 fins de semana por mês, 2014 em diante. E aí ela seguiu isso, fazendo, né? Mas era muito fim de semana viajando e estava desgastando, ela curtia muito, mas acho que chegou um momento que ela pensou que podia atingir mais pessoas, né? E além disso, ficar mais em casa e parar de viajar tanto, porque ela morre de medo de avião, além de tudo. E aí foi que ela, em 2019, pensou em gravar um curso só de panificação sem glúten e lançar, né? Mas antes disso, em 2017, ela tinha uma vontade de ter um canal de TV, ou ir para a TV falar disso. Só que não é tão fácil, né? Tem que ter muito contato, tem que ter muita gente influente, né? E a gente não é dessas, né? De ficar se relacionando para esses fins. Então a gente não tinha muita gente conhecida para favorecer esse meio. Aí ela falou: mas eu vou começar pelo YouTube. Eu vou começar a ter experiência com a câmera e me meter nas caras no YouTube. E aí foi de novo uma segunda etapa de investimento, sempre partindo da gente, investimento próprio, um canal super profissional, com uma equipe super bem preparada para filmar, editar, subir os vídeos. E eu só de olho, assim, eu sempre por fora, ajudando, mas não colocando a mão. O canal dela ficou 100 mil inscritos também, assim, rápido. E tinha muita gente querendo o conteúdo dela. E só que, assim, hoje eu falo para ela que se a gente tivesse feito um curso de todas as receitas do YouTube dela, já seria um baita curso. Porque eram aulas mesmo, tipo, com receita entregue, com passo a passo. E aí foi crescendo o YouTube. Ela começou a ter experiência com a TV, com a câmera, melhorando. E aí ela abriu o curso online em 2019, com a produtora que gravava o YouTube dela. Então, os meninos da agência de vídeo lançaram o curso dela, mas assim, sem técnica, sem estratégia, sem marketing digital, sem nada. E aí eu percebi que tinha alguma coisa ali faltando quando eu fui acompanhar os resultados iniciais, né? Porque teve resultado, óbvio, que tinha muita demanda, mas faltava alguma coisa. E aí que foi indo, a gente se juntou. Foi na cara e na coragem, né? Mas, cara, E no é assim. dinheiro, investir. Sempre tem, né? Tem sempre um investimento ali. Todo dia era receita assim, todos os dias, eram 3 vídeos por semana, gravação cara, equipe cara, mas foi um investimento que a gente tinha um propósito, fazer isso ser o melhor canal de gluten free do Brasil, quiçá daqui para frente, entendeu? E ela tinha esse propósito, de atingir muita gente, de graça, conteúdo gratuito todos os dias, e foi isso que ela fez. Dá pra ver, porque alcançou 100 mil inscritos no YouTube bem rápido, né? E vocês tiveram alguma barreira? Tipo assim, porque realmente vocês deram um salto de um nicho para o outro, e aí começaram com uma mudança de vida, e aí depois começaram com cursos presenciais, depois fizeram um canal no YouTube, e aí foram para esse curso online. Vocês tiveram alguma barreira em toda essa transformação de uma coisa para outra, de uma ligação para outra? Eu acho que sim, acho que a barreira maior do produto todo, da empresa toda hoje,
no começo foi a falta de estratégia de formação. Então, falta de guia, né? Falta de conhecimento, talvez dela, e depois de quando eu entrei, eu indo no que eu captava, assim, de mensagem do mercado, mas, assim, sem menor formação. E a gente não tinha o que fazer, porque como é que a gente ia continuar vendendo aquilo bastante? E aí eu logo vi que a segunda vez que ela abriu venda não vendeu tanto, então tinha alguma coisa assim faltando, né? E eu estudava marketing pelas minhas coisas, né, da educação física, do fitness, pelas academias que eu administrei, tudo, a gente tinha uma certa vivência com gestão e marketing, mas eu via que nessa parte do digital não era tudo igual e estava faltando muita coisa, porque eu passava a ver gente com muito menos audiência, com muito menos notoriedade, com muito menos credibilidade, falando que vendia muito. Eu não sei se era verdade, mas eu percebia que as pessoas tinham certo sucesso. Na panificação mesmo, ou no nicho de confeitaria, tudo. E eu falava, como é que pode? Assim, dá para ver no vídeo que o produto não é tão bom, que a comida não deve ser tão gostosa, porque dá para ver, não é uma coisa que dá para ser fake, assim, né? E a gente falava, nossa, tem algo errado, como é que pode? Não sei quantas mil pessoas no Instagram, YouTube, nome forte, e a hora que abre venda não ser tão forte assim, entendeu? Isso foi até recente, a gente começou a se acertar há pouco tempo. Então essa foi a maior barreira, a falta do conhecimento, acredito, e a falta do caminho, do método, né? E aí a gente foi... Eu, i- eu ia até perguntar como é que vocês tinham quebrado essa barreira, mas você já respondeu. Você parece uma pessoa muito disciplinada em aprender. E desde que você, né, entrou aí para ajudar ela e reconheceu que, cara, a gente precisa investir em conhecimento nessa parte estratégica de marketing, você disse que investiu pesado nisso. E tem que ser mesmo, né? Tem que ir. Acho que grande parte dos nossos ganhos foi em estudo, foi investimento na própria empresa nossa, que a gente abriu a empresa mesmo, porque nós fazíamos tudo dentro de casa. Então, era na nossa cozinha, nós temos um casal de gêmeos, já são adolescentes, mas atrapalhava muito a casa. A casa virava uma bagunça, porque não é só a cozinha, né? É a equipe de TV gravando toda semana, puxa, sujeira, cachorro, e não dava. E eu continuava dando 10, 8, 9 aulas por dia, né? Então eu fazia isso sempre. Essa é a segunda barreira para mim. Conseguir me libertar da minha área, sem desfocar da minha área, que era onde ainda me dava e me dá ainda a receita, porque é importante. E aos poucos eu fui diminuindo, até a gente descobrir uma forma de novo, através de investir, solucionar essa barreira. Nós abrimos um nosso espaço, onde o meu espaço, que é o meu estúdio de personal trainer, é no mesmo lugar do nosso estúdio de gravação. Então a gente fez isso. Mas, de novo, a gente pegou nossos ganhos, né, das primeiras vendas e investiu, né? Hoje a gente podia estar um pouquinho mais tranquilo, né? Às vezes eu tenho que dar um passo adiante numa mentoria, assim, eu falo, puxa, acabei de investir tanto, assim, porque a gente fez isso, né? O estúdio nosso. Mas foi uma maneira de eu ficar mais presente no nosso negócio. Entre uma aula que eu dou e um tempo sem aula, eu já estou trabalhando, eu já estou no computador. Então, isso eu acho que foi uma parte importante. Também, o segundo investimento. Não, o interessante é saber que como vocês trabalham juntos e vocês têm essa visão de que é necessário realmente, antes de tudo realmente acontecer, de todos os resultados chegarem, tem aquele momento de investimento não só financeiro, mas o seu investimento de tempo, tempo para estudar, tempo para se dedicar, mesmo com a família, a gente sabe que o negócio, quando ele acontece, não é só a pessoa lá empresária dando tudo de si, ela tem uma família, ela tem uma casa, ela tem que estudar, ela tem que aprender ainda mais para poder investir naquele negócio. E vocês dois estarem juntos facilita muito, né? Porque os dois sentem juntos. Exatamente. E aí eu acho que o expert, no caso dela, a cozinheira, a pessoa que desenvolve receita todo dia, ela tem que estar com a cabeça um pouco mais livre para desenvolver receita, né? E foi, eu acho que isso que a gente conseguiu fazer, né? Ela ficar mais livre para desenvolver conteúdo, receita, interagir com os alunos dela e etc. Então, acho que isso deu certo também. Foi mais uma
coisa boa dessa tomada de decisão. Que bom, que bom. Então, cara, assim, tá, já conhecemos o produto de vocês, já estamos no lugar de curso, né? E aí vocês estão com a gente aqui no Revolução, vai completar 1 ano agora. E eu queria saber como é que vocês conheceram o RR, como que vocês conheceram o Pedro. Compartilha aí um pouquinho com a gente. Eu conheci o Pedro, ele deu uma palestra lá no evento do Elíticos, do Thales Kinderé. E a gente estava lá assistindo num dos encontros. O Pedro deu uma palestra lá e ficou no ar aquele assunto, porque eu acredito que quando ele falou na palestra, eu tinha acabado de colocar um dos produtos nossos como assinatura. E, assim, por necessidade foi acontecendo. Nosso produto que a gente estava acabado de lançar, ele precisou ser de assinatura. E aí eu fui sozinho lá, bisbilhotando na Hotmart o que eu podia fazer para aquilo ser de recorrência. E aí eu fiz. Mas eu não tinha a menor noção como fazer aquilo um produto de recorrência digital, né? E aí o Pedro eu conheci ali, e eu não sei da onde que... eu acho que eu comecei a segui-lo por causa da palestra, e aí eu fui vasculhar o que ele tinha de produto, né? E acabei caindo nesse primeiro, porque acho que é o que cabia para mim no momento, tal. E a gente estava e está ainda em estudos, em outro tipo de escola, que não era só de recorrência. Aliás, acho que acabou, a gente não está mais. E foi indo, a gente encaixou todo esse aprendizado que a gente não tinha em outras escolas, que era só sobre recorrência. Então, sou muito a favor de ter alguma coisa específica, não tão abrangente, para estudar aquilo com quem domina aquilo. Então, recorrência é com o Pedro, então vamos estudar com ele. Aí foi, daí por diante a gente seguiu. Aí eu fui enquadrando, envelopando o nosso produto, melhorando ele dentro de um método e consertando ele para ele ser um produto de recorrência anual, que não era, né? Quando eu conheci o Pedro, o meu era de recorrência e a gente com medo de cobrar estava sempre no mensal, aí depois passou para trimestral, isso só foi nos atrapalhando. E aí dentro do próprio curso e das coisas que a gente aprende com ele, deu para ver o que eu tinha que fazer para ele se transformar no anual. E foi, eu acho que, se acertando. Eu acho que hoje a gente completa dessa mudança mesmo, o plano anual nosso, agora em abril, faz 1 ano. O nosso produto de assinatura, acho que tem um pouquinho mais, mas, assim, naquela tentativa de mês, até ele se transformar em anual em abril do ano passado. Essa foi a maior transformação que vocês tiveram dentro do RR? Teve alguma coisa que dentro do RR vocês olharam para o programa de vocês e falou, caraca, a gente está deixando dinheiro na mesa, vamos mudar isso aqui agora, e que mudou a chave do negócio de vocês? Eu acho que foi o medo de como o nosso público não é um público de negócios, eu sempre falo isso nas reuniões ou quando eu tenho alguma mentoria, seja com vocês ou não, que é muito arriscado fazer qualquer mudança moderna, né? Porque a gente que trabalha com marketing digital, com negócios ou com empreendedorismo, toda informação é muito fácil de entrar e ser assimilada, assim, até para comprar um curso de marketing que surja, ou de método, ou de lançamento, qualquer um, a gente consegue entender fácil a linguagem. Mas o público da Paula não. O público da Paula não é só por ser não é dona de casa, aliás. Agora tem muita gente lá que está no empreendedorismo, mas o fato de comprar um curso online, de clicar num lugar, de saber que vai ter uma comunidade para tirar dúvida, isso já é muito difícil. Então, uma das maiores decisões foi a gente arriscar a transformar um produto que tinha uma média de R$ 57 por mês, 60, para a pessoa pagar 900, 800 de uma vez no ano. Né? A gente falou, a gente vai se dar mal, a gente não vai vender. Tanto é que, assim, vendeu muito, mas deu um susto, porque passou alguns meses sem entrar dinheiro na empresa, de caixa, porque as pessoas, as que compravam, que já eram fãs, alunas, recorrentes, que renovavam, elas fizeram um baita esforço, a gente baixou o preço, a média mensal do ticket médio acabou caindo, para assimilar essas pessoas que já existiam, mas a gente não conseguia vender de novo, né? Lançou em abril, junho em diante, começou a ficar difícil vender, porque
a gente precisava trazer gente de fora, porque as que já era de dentro, a maioria já tinha assimilado o plano, né? Então, essa foi a grande virada aí, de fazer o nosso negócio ser anual e não abrir exceção. Não tem exceção, porque nosso conteúdo ele é cíclico e é alimentado todos os meses. Então, não dá para eu ter um ticket baixo para a pessoa entrar por R$ 50 e assistir conteúdo de 2 anos. Tem mais de 60 aulas gravadas, mais as aulas que tem por vir, mais o evento ao vivo todo mês. Não dá para a pessoa pagar um ticket baixíssimo, né, por mês e depois sair. Né? A gente e nem queremos. Então, essa comunicação com o cliente, de fazer eles entenderem que a comunidade Sem Trigo é um ambiente que não adianta ela entrar lá para aprender uma receita além do PDF, foi a sacada, assim, tipo, ela precisa ter mais consistência ali durante um tempo, porque não é só ela ler o PDF, a Paula fala, eu não vendo livro, eu tenho e-book, se vocês quiserem o e-book, compro o e-book, mas você não vai ter acesso a aprender comigo, e esse eu acho que é o grande diferencial. Muito. É um grande diferencial. Foi um grande diferencial para vocês, né? Mas é principalmente um diferencial para seus clientes também, porque eles começam a ter uma visão diferente sobre o produto de vocês. A gente costuma falar sobre a questão de não diminuir o nosso produto, valorizá-lo. Porque quando a gente valoriza, a gente ensina o nosso cliente a valorizá-lo também. E isso é um passo muito importante. Porque, e principalmente, assim, né? Quando a gente sempre fala aqui sobre questão de pesquisar o nosso cliente ideal, né? Perguntar para o nosso cliente o que para ele de fato faz diferença. O cliente que ele entra para ver uma receita, ele não é o cliente ideal de vocês. O cliente ideal é aquele que entra e que aprende de fato a viver sem trigo, que tem que tem uma nova que tem uma transformação de vida, leva novos hábitos para casa. Esse é o cliente ideal de vocês. Então, realmente, esse cliente ideal não precisa entrar um mês e sair, porque ele não vai absorver o que vocês querem que ele absorva. E a gente já acompanha isso no Instagram. Todos os dias tem perguntas sobre receita. E eu tenho certeza que tem muita gente que transformaram suas vidas assistindo ou copiando a receita do Instagram que está ali disponível. Mas quando a pessoa quer realmente chegar em receitas que dão certo, mesmo comparada com a tradicional, não adianta ela só ler a receita do Instagram. É igual não adianta eu achar que eu vou saber sobre marketing digital ou sobre recorrência se eu só seguir o Pedro, se eu só seguir alguém que eu curta e pronto, eu vou tentar aplicar. Eu já fiz isso. Né? No começo, antes de a gente ter sociedade, eu já tentava aprender alguma coisa vendo, mas você tem que dar um passo adiante, você tem que se comprometer. E a gente está educando o público assim. Aí, recentemente, a gente fez uma pesquisa de público. Eu não sabia que tinha dado esse salto, mas o nosso público, de todas as pessoas que responderam, e foram muitas dessa vez aí, dessa última venda que a gente fez, nosso público está acima dos 55 anos. 60% do nosso público é esse. Então, é muita gente acima dos 55 anos. E dos 65 em diante, dessa parcela tem uma grande fatia. Então, tem muita gente que a gente considerava que nosso público era de 24 a 55. Já mudou. Então, essas pessoas geralmente não têm tomada de decisão, elas não podem decidir se matricular sozinha, ela tem que pedir, infelizmente, lastimavelmente, ela tem que pedir para o marido, ela não tem o próprio dinheiro, ela não tem o próprio poder de decisão em casa. Então, de 55 acima, de 65, tem uma grande parcela do nosso público. Então, a gente se moldou também a essa comunicação recentemente, por causa disso. Esse passo de entender como o nosso cliente, o nosso público ideal funciona, o nosso cliente ideal, é exatamente isso. Você não só remodela a sua entrega, né? O tipo, modelo de cobrança e tudo mais, tudo isso é alterável, né? Você altera toda a sua comunicação para que ela seja mais efetiva, com certeza. Exatamente. E comentando sobre a comunidade, né? Quantos integrantes vocês estão atualmente? Entre essas mudanças de plano para cá, eu apurei recentemente, está com 780 pessoas. Caraca, uma comunidade bem grande, hein? Eu não sei, eu fico com receio que isso seja ainda moderado.
Eu não sei se é muito. É bastante, considerando que... mas é um anual, né? Então, assim, em termos de ganhos, tem que escalar bastante para todo mês ter um caixinha bom, né? Ela tem um custo alto também, assim, mas já passaram mais de 1.500 pessoas. Entre aquela época do mensal, sabe? Que muita gente se matriculava porque era mensal. Passaram mais, não, minto, 1.430. Foi o que eu apurei. Daquela época para cá. Mas se você considerar que desde abril do ano passado é anual, acho que tá bom essa retenção de 780, assim. Tá. E, e aí você também tem que lembrar que é uma recorrência. E só cresce. Ela não vai ficar, não vai voltar para zero para você voltar de novo para 700. É uma crescente. E, assim, a comunidade ela vai crescer. Neste momento, na minha visão, para quem começou com um plano anual há um ano, 780 é bastante gente, né? E assim, como a gente costuma falar aqui, não são números, são pessoas, o peso da comunidade, quando você ouve um retorno, um feedback de caraca, eu mudei minha vida, principalmente pessoas que têm problemas com glúten, que com a ajuda das receitas, dos livros de vocês, das dicas, de tudo que vocês compartilham, tem uma mudança de vida, hábitos, e são para melhores sempre. Como é que vocês lidam com isso? Como é que é para vocês ter uma comunidade tão forte, ajudar pessoas a transformar a vida delas? Como é que vocês se sentem com relação a isso? A gente teve, nesses últimos 2 meses, um trabalho de captação de depoimentos, de vídeos. A gente fez várias entrevistas com os alunos. E, honestamente, assim, a nossa vida mudou por muita coisa. A gente hoje tem essa empresa, eu posso dar menos aula, eu provavelmente ganho financeiramente, puxa, eu nem nunca fiz essa conta, mas eu sempre tive uma boa receita como personal trainer, mas hoje, se eu considerar que às vezes eu ganho em 2 meses o que eu ganharia num ano, ou em um mês o que eu ganharia no ano, isso me deixa feliz, mas são números. Só que, assim, sem demagogia alguma, ao assistir os depoimentos, e eu conduzo por trás das câmeras as coisas, ao ver a alegria da Paula, o brilho no olho dela, e a nossa emoção em ver e ouvir casos de mãe que tinha filho com 9 anos de idade, pesando 20 quilos porque não podia comer e nunca conseguiu comer Caraca, pão, caraca. ou ver algumas senhoras que, sei lá, mora fora do país e lá ela conseguiu ter uma empresa porque lá o sem glúten virou um boom e só o dela fica bom, as pessoas conheceram pão francês, as pessoas conheceram pão de queijo, sem, puxa, e gente assim que não é o nosso, a gente não faz anúncio para o avatar de negócios, mas passou a acontecer. Que as pessoas também se transformaram, elas também tiveram respostas emocionantes na vida delas, assim, igual a nossa, através do sem glúten. E aí eu vi que houve uma reciprocidade lá dentro da comunidade, elas passaram a se tornar fãs, né? Não nós, não da gente, mas da comunidade, defensoras da comunidade. Aí nas suas cidades pequenas, ou no país que elas moram, levando a bandeira adiante. Então a gente criou uma tribo assim, além do que imaginava. Assim, eu nunca imaginei que algo do sem glúten, que nem era minha estilo de vida, né? Porque eu nunca precisei viver sem glúten e hoje em dia eu consigo, fosse transformar a vida nossa primeiro, depois a delas, e é mó legal. Acho que isso foi uma baita transformação. E se torna natural, porque é uma coisa que é natural para vocês. Vocês não estão fazendo por dinheiro. Vocês fazem porque é natural, é uma qualidade de vida que vocês têm, vocês querem compartilhar e ajudar essas pessoas. E isso é muito bacana. É aquilo que você falou, a gente não estava visando empresários, né? Começou tudo com um blog para compartilhar a vida de vocês. Tudo E aí a gente começou viu que tinha pessoas que precisavam algo. E aí, trazendo uma historinha da minha área, eu represento uma empresa americana de uma marca de fitness, e eles têm no slogan dele, até na história, quando conta, que assim, tem coisa que dá muito certo quando elas surgem por uma necessidade, e não por uma ideia de ter um negócio. Então, quando um produto ou um serviço ele nasce
para atender uma necessidade de urgência, uma dor que ninguém sabia que existia, ele tende a ficar mais forte do que quando você fala, preciso criar uma aula aqui para atender personal trainers, ou preciso criar um produto aqui para vender bolo, e acho que se eu falar que venda bolo e ganhe de 6 a 10 mil reais todo mês, eu vou vender muito esse curso. Eu acho que isso é válido, tem muita gente fazendo, mas ele tem um outro propósito. Você está iniciando o seu negócio a partir do propósito de dinheiro, que não é negativo, não é errado, mas você criou um negócio falando, eu quero vender esse curso aqui para as pessoas ganharem mais dinheiro e, consecutivamente, eu também vou ganhar dinheiro. Dá certo, mas ele tem um outro ponto de partida. O nosso tem um ponto de partida de curar uma necessidade, assim, que a gente nem sabia que existia. Ele só surgiu porque a Paula jogou fora todos os ingredientes do armário e no dia seguinte ela falou que precisava fazer receita, sem glúten. Não, surgiu a partir de um livro. De um livro, exatamente. Exatamente. De uma Poxa, leitura. muito legal. Despertou, exato. Isso é muito bacana. E aí, a tendência também é, como você falou, criar uma comunidade muito forte. E vocês estão vendo isso. Essa comunidade forte é a resposta para o que vocês estão fazendo. Sim. Parabéns. Exato. Obrigado. Eu acho que o nosso ponto de virada que você falou, de se transformar para anual, foi o acerto de ser um produto de recorrência. E por isso que a gente caiu nas mãos aí do Pedro e dos cursos. Por quê? Nós tínhamos curso estático, aquele que a pessoa compra e daqui a um ano acabou. Poxa, é o que a Paula fala nas aulas. A receita dela, ela desenvolve todos os dias e o que ela ensinava daqui o ano passado não é igual mais. Então, a gente não... Acho que o nosso segredo foi vender recorrência. Às vezes ela fala lá que ela não sei até quando ela vai vender isso por assinatura, porque todo mês ela tem um compromisso com a comunidade de criar conteúdo, mas assim, não dá mais para voltar para trás. Eu acho que a gente não tem curso, a gente tem cursos estáticos, mas assim, o nosso carro-chefe é a recorrência. E é o que eu mais curto de fazer também. E acaba, assim, vai se tornar natural para vocês, porque vocês fazem isso no dia a dia de vocês. É uma receita para poder agregar para vocês. Vocês vão acabar compartilhando, vai se tornar muito natural. Thales, falando sobre a questão agora de números, né? Porque vocês têm um propósito, vocês agem em prol disso, mas vocês têm um retorno financeiro. Isso acontece e é natural. E aí, eu tô vendo aí atrás, né, nossa plaquinha de 21K, né? Você já alcançou, para quem não sabe, a gente tem uma marca aqui no Revolução, que é de mestre da recorrência, e aqueles que alcançam os 21 mil recorrentes, né, recebem essa plaquinha, você já recebeu. Inclusive, já tem uma aqui separada de 50 para ser enviada para vocês, né? Já está aqui para ser enviada. E falando desse lado, desse retorno, como é para vocês terem um negócio, né? Depois de vocês terem sido reféns da agenda de vocês, atendendo, desdobrando em 1000, depois metendo a cara numa coisa completamente diferente, investindo não só o dinheiro, como o tempo de vocês para aprender, para crescer nessa área. Como é para vocês ter esse retorno hoje, ter essa segurança de ter um negócio sólido e recorrente? Olha, eu que vim de academia e tive academia e fui gestor de academia a vida inteira, que é um negócio de recorrência, queira ou não, né? Mas hoje em dia, até as academias estão aprendendo com o nosso modelo digital de venda. A gente falava que ter planos anuais vendido era bom, porque você tinha um caixa, né? Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não ia, né? Então, quando vencia, ela não renovava. E no nosso negócio digital hoje, acho que isso não tende a acontecer, porque a gente tende a alimentar e tratar os clientes de uma maneira que elas se sintam necessário renovar. E aí eu me encontrei nessa área de ser recorrente por comparar o meu passado de academia com essa forma de venda hoje. Então, não são números, mas dá uma certa garantia você vender a cada tanto tempo uma quantidade grande de planos, queira ou não, anuais, que nos dá um conforto de saber que você tem fluxo de caixa, que você tem receita prevista todo mês,
e que hoje eu não considero mais o meu mês como eu considerava enquanto personal trainer, de que eu preciso tantos alunos, no mínimo para pagar as minhas contas de casa, no mínimo para pagar os meus qualquer investimento que eu faça de estudo, de, sei lá, de aquisição, porque se eu não tiver 20 alunos por mês, eu estou quebrado, o mês que vem eu vou tirar do que tinha, e aí vai. Hoje, a gente considera que se eu tenho uma boa venda inicial, onde eu tenho um número de recorrência já assumido para o meu ano, eu sei o que eu vou ter até o final do ano, até tal mês do ano. Então, eu consigo prever quanto eu posso gastar de aluguel, eu consigo prever quanto eu posso gastar de curso, eu consigo prever alguns investimentos ou alguns custos fixos que falam assim, se der ruim em algum mês, que eu não vendo os nossos outros cursos, ou que a gente não tenha, ou que eu não tenha aula mais como personal trainer, eu tenho essa previsão de que parcialmente está tudo bem, porque já tenho um recebido ali garantido, e eu sei que até o fim do ano eu vou fazer algumas vendas. Então, nessas vendas que eu faço, que ainda a gente tem esse modelo de continuar vendendo, de certa forma, através de lançar o nosso produto, as nossas turmas, a gente abre as turmas, então nessas aberturas de turma entra uma grande quantidade de clientes, então me dá uma certa tranquilidade. É diferente de correr atrás todo mês de 20, 24 alunos para sustentar o caixa da casa, entendeu? A recorrência, ela tem esse lado incrível, né? De trazer essa segurança para vocês poderem investir com qualidade, com calma, com consciência no negócio de vocês, né? E na vida particular também, né? Sim. Eu assim, quando a régua sobe, também sobe alguns probleminhas, né? Porque você assume mais risco, você assume mais custo. Eu não precisava ter o estúdio que a gente tem, o custo que a gente tem o ano passado. Eu poderia estar ali, trabalhando apertado na cozinha com ela, a mesa da sala podia ser o meu escritório, como foi durante grande parte do nosso tempo, mas a gente quis fazer algo para ser mais confortável, para a gente poder produzir mais. Então, a gente investiu para lá para frente ter. Então, hoje eu tenho uns custos que eu nunca imaginei ter. Hoje eu pago imposto que eu nunca imaginei que eu poderia pagar um dia. Mas faz parte, entendeu? Mas é melhor do que ficar todo mês como autônomo, que eu fui a vida inteira, esperando se o mês que vem algum aluno meu viajar e não quiser me pagar, porque acontecia, né? Por mais que era combinado pagar mesmo viajando, eu não recebia várias vezes. Chegava julho e janeiro, típico de personal trainer, né? Mas sofria. E a mesma coisa a Paula enquanto dentista. Se não tem paciente, faz o quê? É isso aí. Você relembrou aí essa questão de quando vocês trabalhavam, né, como personal, unicamente como personal e dentista, e aí tudo que a gente conversou e tudo mais, aquelas barreiras que vocês trouxeram. Qual seria o conselho que você daria para alguém que tá nesse lugar de, cara, eu quero crescer, mas eu não vejo possibilidade no que eu faço, eu preciso mudar, mas tem aquele medo e aquele receio de dar esse passo de mudança? Você teria algum conselho para dar para essa pessoa? Tendo em vista tanto de barreiras que vocês superaram juntos nessas mudanças. Eu tenho dois caminhos de conselho. Um é o que a Paula mais usa, e eu concordo, que muita gente tem o hábito de fazer só quando está tudo direitinho, arrumado, perfeito, e tem até frases falando sobre isso, né? Mas é muito ousado, mas vale a pena fazer como ela fez. Ela nunca foi cozinheira. E quem disse que ela podia ensinar no mês seguinte o Brasil inteiro as receitas? Só que num mundo que não existia ninguém falando de receita, e muito menos que davam certo, que ficavam boas, gostosas, comíveis, por que ela não poderia ensinar? Então, ela fez, né? Então, se eu olhar a foto do Instagram, do primeiro post que ela fez, hoje eu acho horrível. Na época a gente achava bonitinho. E se a gente for imaginar como era o primeiro vídeo de YouTube dela, a gente falava, vamos parar, porque devia estar feio, mas se não fosse aquilo, ela não estaria hoje no nível de vídeo que ela tem e no nível de aula que ela dá. E essa transição entre uma profissão ou outra, a coragem de mudar ou não, o meu conselho é se vire e faz tudo junto ao mesmo tempo. Por quê?
Se eu fosse esperar ter condição financeira para poder largar os meus alunos, para aí sim pensar em entrar no marketing digital, talvez eu estaria tentando começar hoje, mas como eu teria feito isso? Sem ter dado certo. Então não tem como. Você tem que fazer junto, por muito tempo, dormindo tarde, acordando muito cedo, como eu ainda acordo, para ser personal trainer. E por vários meses, você tem que fazer isso junto. Não dá, se você não está se sentindo seguro para largar o que você faz, algumas pessoas, largar o que não é feliz, né? Eu sou feliz sendo personal trainer, mas tem gente que não é feliz fazendo o que faz. Mas ela precisa de receita, renda e segurança para poder largar. Hoje eu não preciso dessa segurança, eu poderia largar de dar aula, só que eu também sou personal trainer. É minha profissão, eu gosto de ser personal trainer, eu tenho um estúdio de personal trainer, a gente abriu junto nesse momento que a gente começou a crescer, então eu não preciso sair da minha área, mas por um longo tempo você precisa se virar e fazer junto. Alguém vai se sentir mais apertado de tempo, alguém vai se sentir mais folgado, porque eu vou estar fazendo o trabalho de 2, 3, não tem jeito. Então, não precisa ter equipe no começo, não precisa ter escritório, não precisa ter alto investimento fixo, custo fixo. A gente fez isso, a gente faz isso ainda. E aí tem muito passo que eu já poderia ter dado, eu estou segurando ainda, por segurança. Então, o meu conselho é, você quer ter mais? Essa frase é do meu pai. Faça o dobro, faça mais que o seu concorrente. Você quer ir além? Faça o dobro do que você fazia antes. É o que eu tô fazendo. Tô tentando. Tá tentando não, tá fazendo e tá fazendo acontecer mesmo. Porque a gente aqui fica muito feliz quando a gente envia para vocês essas plaquinhas. Porque é de fato ver que vocês estudaram, implementaram, fizeram acontecer e tá aí o resultado. E isso é motivo de comemoração. Então, realmente, o seu conselho é muito interessante. A gente fala muito aqui também sobre a questão de ser um fazedor, né? É exatamente isso que você falou. Muito legal. Thales, nosso papo está chegando ao fim. Foi muito bom mesmo, foi muito legal conhecer um pouco mais sobre a sua história, sobre a história da Paula e de como nasceu a comunidade Sem Trigo. E aí, esse espaço é para você compartilhar onde que as pessoas podem encontrar você, a Paula, a comunidade. Compartilhe aí com o pessoal, por favor. Sim, a comunidade Sem Trigo é através do site viversemtrigo.com.br ou no Instagram, que é mais fácil, Viver Sem Trigo, ou qualquer rede social com o nome Viver Sem Trigo. E o meu é Thales Martins Oficial, Thales com H, tá no Instagram. Todas as nossas redes com o nome Viver Sem Trigo e o meu, Thales Martins Oficial. Thales, muito obrigada. Obrigada por ter participado, por ter compartilhado a história de vocês. Muito legal mesmo saber. Aguarda aí que tá chegando a sua plaquinha de 50, viu? E estamos ansiosos para enviar de 100, tá? Já, se Deus quiser. Vamos seguir juntos aí, tá bom? Um beijo. Obrigadão. Obrigado pela sua participação. Um beijo, obrigado. Abraço a todos. Tchau.